A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a nossa identidade com Deus. Existem 5 perguntas no planeta Terra que são muito importantes para nós descobrirmos quem somos em Deus. Essas perguntas, elas nos ajudam a restaurar nossa identidade com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Tudo que Deus criou, Ele criou com um destino. Até mesmo o reino das plantas e dos animais ele criou com um propósito. Cada ser humano foi criado por Deus para viver uma vida com sentido. Você não foi criado apenas para existir, mas para viver. Até que descubra o propósito para o qual você foi criado, você nunca será realizado. Ficará frustrado, desiludido, cansado, ficará murmurando, descontente, sem saber por que vive, influenciado pelos ventos doutrinários. Você descobrirá as 5 perguntas do coração do homem, que são as perguntas mais poderosas da Terra, as perguntas mais importantes do planeta Terra. E essas perguntas, elas controlam cada vida humana. Na verdade, tudo que você faz são controladas por essas perguntas. O lugar que você vive, os amigos com os quais você se associa, essas perguntas são tão poderosas que controlam o mundo, controlam todos os seres humanos no planeta Terra. Todos os seres humanos no planeta Terra tentam encontrar resposta para essas 5 perguntas. Essas perguntas são tão poderosas que fizeram Jesus agir da maneira que ele fez. E o problema é, enquanto você não conseguir encontrar resposta para elas, você nunca terá um sentido em sua vida. Essas 5 perguntas são a causa de todo o comportamento humano. Elas motivam tudo o que você faz. Então, antes de falar de nós, vamos falar um pouquinho de Jesus, a identidade de Jesus. De onde Jesus veio? As pessoas conheciam ele, sabiam onde ele morava, conheciam os pais dele, conheciam os irmãos dele. E mesmo assim, as pessoas falavam, você é diferente, de onde que você veio? Em algumas passagens do Novo Testamento ele fala. Por exemplo, lá em João, capítulo 16, no verso 27 e 28, ele fala, eu saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo. Em João capítulo 8, 42, ele fala, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. E a segunda pergunta, quem é Jesus? Lá em Mateus capítulo 16, verso 16, Jesus pergunta para os discípulos dele, quem que as pessoas falam que eu sou? E os discípulos responderam sim. Alguns falam que você é um profeta, alguns falam que você é Elias, alguns falam que você é João Batista. E Jesus perguntou para eles, e vocês, quem que vocês acham que eu sou? E Pedro falou, tu és o Cristo, do Deus vivo. E lá em João, no capítulo 10, verso 30, ele fala, eu e o Pai somos um. Então, nesse Evangelho de João, Jesus afirmou em várias passagens ele ser o sempre existente e autoexistente, Deus. Então, Jesus é o pão da vida, a luz do mundo, ele é a porta, ele é o bom pastor, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida, a videira verdadeira, ele é o verdadeiro Deus. A terceira pergunta, por que Jesus veio aqui na terra? Então ele veio para trazer vida. João capítulo 10 e 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quando aconteceu lá no princípio, quando Jesus criou o homem com vida. Quando o homem escolheu seguir seguir o seu próprio coração, ele perdeu essa vida, ele morreu para Deus. Então, Deus é tão misericordioso que ele enviou o seu Filho aqui na terra para nos restaurar com ele, para nos redimir, para nos perdoar e nos religar a ele novamente. Então, ele é a videira verdadeira. Nós temos que estar ligado nele para nós termos o direito de salvação.
Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e arrepender de viver conforme o seu coração e deixar Deus guiar a sua vida, vai ir para o lugar que ele está hoje. Ele foi preparar-nos lugar, porque nós somos a morada. Ele falou: na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Nós somos a morada. Ele foi preparar lugar para essas moradas que somos nós. E eu creio de todo o meu coração que esse lugar já está preparado e ele está voltando para buscar essas moradas que somos nós, para onde ele estiver, nós estejamos com ele também, que nós estejamos com ele eternamente. Então, ele veio para nos dar essa vida, que ele falou: quem beber da água que eu lhe der, se tornará uma fonte de água que saltará para a vida eterna. Então, que nós bebamos dessa água todos os dias, para onde ele estiver, estejamos com ele. A quarta pergunta: o que Jesus pode fazer por nós? Ele pode nos dar a vida eterna. João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A quinta pergunta: para onde Jesus foi? Em João 16,28, ele fala: outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João 14, 2 e 3 fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Então, ele foi preparar lugar para nós. Então, que estejamos preparados, que quando ele vier, nós possamos ir morar para sempre com ele. E esta foi a mensagem de hoje. Depois nós falaremos quem somos nós em Deus. Fiquem na paz.